Olá, pessoal! Eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Pretty Crochê e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa saga das chaleirinhas do BTS. O primeiro vídeo foi esse do cachorrinho amarelo, que se chama Timmy. O segundo foi o Koala, o Koya. O terceiro foi o coelhinho rosa, que é o Cookie. E agora, vamos fazer este bichinho estranho aqui, que o nome dele é Mangue. Ele é uma mistura de porco com sei lá o que. Ele é muito estranho, mas ele é de tão feinho chega a ser bonitinho. Ó, ele tem esse detalhe aqui, que eu não sei se isso aqui é uma crista, se é um cabelo, que seria isto que ele tem aqui, esse detalhe. O olhinho aqui eu fiz com feltro, são 3 círculozinhos, um maiorzinho preto, o do meio é branco e o terceiro o menorzinho, é preto. Esse detalhe do narizinho dele em formato de coração. Então, o material que a gente vai precisar para fazer ele, lembrando que a receita de todos eles as partes que são iguais, tá? É o corpo, as mãozinhas e as perninhas, é tudo igual, só mudou a cor, tá? Mas são todos iguais, a contagem de pontos, a receita é tudo igual. Eu vou deixar a receita escrita na descrição, a receita completa, tá? Do mangue. E daí aqui no passo a passo, eu vou mostrar como eu fiz as partes que são diferentes, né, das outras peças, que é a orelhinha dele, que é diferente, esse nariz e como fiz os olhos, como fiz o detalhe do cabelinho. Isso tudo eu vou mostrar aqui certinho no passo a passo. Se você tem dificuldade em acompanhar a receita escrita, que eu vou deixar na descrição, você pode voltar no primeiro vídeo, que é esse do cachorrinho amarelo, que lá eu explico certinho o passo a passo do corpinho, a mão, a perninha, tá? Eu tô fazendo assim pra aproveitar, já que são iguais, né? O corpo, a mão e a perna são iguais, então fica mais fácil fazer assim, né? E como se fosse, né? Com uma receita base, você consegue fazer vários bichinhos, tá? Com poucas mudanças aí. Então, pra fazer ele, eu vou usar o mesmo tom do Fione azul, é Fione duplo, que eu vou usar, e a agulha 2,5, que é essa aqui que eu sempre uso, para fazer o corpinho e as orelhas, no caso dele. Esse tom aqui é o 2500, tá? Aqui eu vou usar esse fio roxo, que é o mesmo fio que eu usei para fazer o detalhe do narizinho do coia, eu vou usar para fazer o detalhe do cabelinho do mangue. Se você não tem o fio roxo escuro assim, quiser usar um fio preto, pode usar também, que eu acho que vai ficar bom. E daí, o narizinho dele aqui, que é rosa, é esse Fione, daí fio único, que eu usei. Se não me engano, o número dessa cor aqui é o 3131. Eu vou deixar certinho na descrição toda a numeração das cores, tudo, tá? Que foi usado. Esse tom de lilás clarinho aqui também é Fione duplo, que eu usei. O número é 6140, o número dessa cor. Dos restinhos de feltro, que a gente já tá acostumado a usar para fazer o detalhe do olhinho, vou colar esse feltro com essa cola de silicone líquida. Daí, vamos pôr a argolinha, né? Para ser chaveiro tem que ter a argolinha, normal. A tesoura, os alfinetes, né? Que eu sempre utilizo. Uso também essa pinça de tirar a sobrancelha para me ajudar a pegar essas pecinhas que são muito pequenas e passar a cola para colocar aqui, porque às vezes se você segura a unha atrapalha a gente, né, na hora de segurar para passar a cola, né, a tesoura, tudo normal. E para fazer daí o detalhe do nariz, como é feito com um fio só, do fio Anne, que é fininho, né, eu usei essa agulha aqui que é a 1,75, ela é um pouco mais fina, só para esse detalhe ali, tá certo? Então, se você é novo por aqui, já peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e vamos lá para o passo a passo, então? Assim, voltei para dizer que ele ficou com a mesma altura que o Coia e o time, que são 8 centímetros de altura. O único maiorzinho é esse, o coelhinho, que ficou com 10 centímetros por conta das orelhinhas. Vou iniciar aqui,
orelhinha do nosso chaveirinho com o anel mágico de sempre. E dentro desse anel mágico, eu vou fazer 4 pontos baixos. São bem pequenas mesmo, essas orelhas, tá? Aqui, 3, 4. Puxa o fiozinho aqui, fechando o anel mágico. E faz mais uma volta com 4 pontos baixos, só um ponto para cada um de base. Ele é bem pequeno mesmo, a pecinha até difícil de mostrar aqui na câmera. Por isso que eu sempre deixo a receita escrita na descrição. Ó, aqui eu fiz 2 pontinhos e vou virar ele, porque senão, se a gente continuar fazendo ali os outros 2 pontos, aí no final você vai ver que a peça fica do avesso, sabe? Tem que fazer, ó, iniciar ali 2 pontinhos e já virar ela pro lado certo, sabe? Aqui falta só fazer mais 2. Até segurar a agulha assim pra ficar mais fácil pra mim. Aí. E falta mais um, que é o último. E é só isso a orelhinha. São bem pequenininhas mesmo. Ó. Uma pecinha minúscula. Só fazer as duas iguais e reservar pra gente costurar. Deixa só eu mostrar como que eu arremato. Como aqui eu estou trabalhando com o fio Anne, fio duplo, né? Eu tô usando aqui. Então, como que eu faço? Eu terminei já a segunda volta ali com os 4 pontos baixos, aí eu vou entrar no próximo pontinho aqui e vou arrematar com ponto baixíssimo. Aí, esse fio, vou pegar a tesoura aqui. Como tem 2 fios, né? Então, como que eu faço? Eu pego um fio, eu corto mais curto, e o outro eu corto mais comprido, que é o que tá mais comprido, lógico, é o que eu vou utilizar pra costurar na nossa peça. Então, aí eu vou puxar os fios pra cá. Daí, ó, quando você puxa o fio, ele fica pro lado de fora, né? Então, o que que eu vou fazer? Coloco a agulha dentro da peça, ó, de dentro pra fora, ali no mesmo ponto, no último pontinho, né? Ponto baixíssimo que eu fiz, e puxo esse fio aqui, ó, pro lado de dentro da peça. Aí, como que eu faço? Vou pegar aqui uma agulha mais fininha, essas que tem o cabo todo de metal, ou se você não tiver, pode usar agulha de tapeceiro, até um palitinho de churrasco vai te ajudar. Que é pra quê? Eu vou fazer o pedacinho de fio mais curtinho, eu vou colocar ele lá pra dentro da nossa peça. Aqui no caso dessa orelhinha, que ela é bem pequenininha, não tem necessidade de colocar enchimento. Se precisar, se fosse uma peça maior, né, e precisasse colocar enchimento, eu colocaria agora já, empurrando essa pedacinho de fio lá pra dentro. Como aqui não vai, então não precisa. Aí ela vai ficar assim, ó, com um fio comprido só, que é o que eu vou utilizar pra costurar na nossa peça, tá bom? Agora, a gente vai fazer o detalhe que ele tem no focinho dele, que é tipo um formato de coração, tá? Esse daqui é fio Anne, fio cor-de-rosa, fio único, tá? Que eu vou usar porque tem que ser bem pequenininho, né? Esse coraçãozinho. E essa aqui é a agulha 1,75. Então, ó, vamos iniciar aqui com o anel mágico. Aqui você faz 2 correntinhas somente. E dentro do anel mágico, a gente vai fazer 2 pontos altos. Fiz o primeiro. O segundo. Agora, 2 meios pontos altos ou meio ponto altos? Não sei. Fiz o primeiro. O segundo, meio ponto alto. Agora, um ponto alto, normal. Agora, mais 2 meio pontos altos.
Agora, mais 2 pontos altos, tudo dentro do anelzinho mágico aqui, comum, tá? Agora, 2 correntinhas para encerrar. E dentro, coloca a agulha dentro do nosso anel mágico e fecha com um ponto baixíssimo. Deixa eu puxar aqui, ó. Esse fiozinho que sobrou aqui do anel mágico, a gente puxa ele pra fechar. E vai ficar assim, ó. Um formatinho de coração, tá vendo? Mais ou menos um coraçãozinho. Aí, aqui, se você quiser cortar o fio mais curtinho, só esconder ele aqui atrás e amarrar com esse restinho do fiozinho do anel mágico, você pode, é o que eu vou fazer, tá? E daí, depois eu vou colar com a cola de silicone. Eu vou colar no nosso chaveiro. Se você não quiser colar, você pode deixar daí esse fiozinho aqui, né? Deixa ele grande, deixa um fio maior para poder fazer ele costurado, tá bom? Aí, aqui, a gente vai fazer um detalhezinho que ele tem feito com linha preta aqui para fazer as narinas. O buraquinho do nariz, vamos dizer, tá? Deixa eu pegar a linha preta e já volto. Pronto, já escondi o fiozinho aqui pra trás, amarrei ele aqui e cortei bem rente. E agora, a gente vai fazer esse detalhezinho que ele tem aqui. Pra fazer como se fosse a narina. Aqui, o primeiro ponto, né, eu entrei de trás pra frente. Essa parte aqui que tá pra cima, que tá virado pra gente, é o lado certo do trabalho, tá? O lado de trás aqui é o avesso. Ó, deixa eu tentar mostrar. Eu entrei nesse pontinho e eu vou sair dois pontinhos pra trás, deixa eu ver, pra baixo, né? Ou um pontinho pra baixo, acho que é um só já dá. Ó, aqui, ó, um pontinho já dá. Tá vendo? É um detalhezinho bem minúsculo mesmo, tá? É muito pequenininho. Então, daí você vai fazer isso que a gente fez aqui desse lado, vamos fazer aqui do outro lado também, tentando deixar mais ou menos da mesma altura, né? Mais ou menos do mesmo modo que fizemos desse lado, a gente faz do outro, ó. Deixa eu mostrar, ó. É bem pequenininho mesmo, tá? Aí, aqui atrás, a mesma coisa, é só amarrar, tirar essa agulha daqui. Aqui atrás, é só amarrar, porque vai ficar escondido, né? Esse aqui não vai aparecer, então, não tem problema. Amarra, mas não aperta tão forte ali a primeira amarradinha, porque senão o coraçãozinho aqui não vai ficar retinho, né? Ele vai se dobrar assim, sabe? Então, não aperta tanto o primeiro nozinho, aperta só o segundo. Aí, corta aqui o fio bem rentezinho ali. Ao nozinho. E tá pronto o nosso mini... Tentar mostrar de pertinho. Ó, é um mini detalhe que tem no narizinho dele. Agora, a gente vai fazer o detalhe que ele tem, como se fosse uma crista, um chifrezinho que ele tem na cabeça. Só que daí, o original, ele é feito com esse fio aqui. Isso parece preto aqui no vídeo, mas é um roxo. É um roxo bem escuro. Se você tiver um roxo, né, mais claro que esse, um lilás, pode usar também. Eu vou fazer, o que eu vou costurar, né, no nosso chaveiro vai ser feito com esse roxo aqui. Mas, para melhorar a visualização aqui no vídeo, eu vou tá fazendo ele em rosa, tá? Mas é só para melhorar, para você conseguir enxergar, tá bom? Então, aqui eu fiz, esse daqui é o fio Anne, que eu tô usando, e agulha 175. Esse fio roxo, deixa eu mostrar de novo. Esse fio roxo aqui, ele é um clay, ele é bem fininho, ele é mais fino do que o fio Anne, né? Então, pra tá usando ele, eu vou
usar fio duplo para equivaler ao fio Anne e essa agulha mesma 1,75, tá bom? Vai dar o mesmo tamanho. Então, aqui eu iniciei. São 10 correntinhas, vou subir mais 2 correntinhas aqui, volto na terceira correntinha e vou fazer aqui dentro da mesma correntinha, eu vou fazer 4 pontos altos e vou fechar todos juntos, tá? Ó, eu fiz o primeiro, né? Vou fazer o segundo, deixo na agulha. Vou fazer o terceiro, deixo na agulha. Vou fazer o quarto, deixo na agulha. Agora sim, eu dou a laçada e passo por dentro de todos. Daí, vou na próxima correntinha aqui da base, você entra e faz um ponto baixíssimo. E vai ficar assim. Tipo um ponto pipoca. Vou dar a laçada, vou para a próxima correntinha da base e vou fazer a mesma coisa. 4 pontos altos, fechados juntos. Então, fiz 2, deixo na agulha, 3, deixo na agulha e 4, deixa na agulha, todos feitos na mesma correntinha da base, tá? Dá uma laçada e puxa todos. Daí, vai para a próxima correntinha da base, não, antes, né, pra gente poder virar eles aqui, ó, todos, pra ficar essa parte fofinha que se forma aqui, ó, tem que ficar todos virados para o mesmo lado, tá? Aí, você vai na próxima correntinha da base e faz um ponto baixíssimo. Dá a laçada, vai para a próxima e vai fazer a mesma coisa. É só isso, essa repetição. 4 pontos fechados juntos, vai para o próximo e faz um ponto baixíssimo. Vai fazer isso até acabar esse cordão de correntinhas que a gente fez aqui, tá bom? E vai cortar o fio, deixando um pouquinho, né, um fio pra longo pra gente poder costurar, tá bom? Vou terminar aqui e já volto. Ó, eu terminei aquele em cor de rosa e ele ficou assim, tá? É assim mesmo. Fica com 1, 2, 3, 4, 5. 5 fofinhos desse daqui. Daí, eu fiz esse no rosa, pra você conseguir enxergar bem. E fiz o original, que é nessa cor aqui, que é o que eu vou costurar no nosso chaveirinho, tá? Aí, na parte de baixo, que daí vai esse daqui na cabeça dele, vai ser costurado entre as duas orelhas. E na parte de baixo aqui, ele tem como se fosse um rabinho, que a gente vai costurar aqui na ponta desse detalhe, tá? Esse detalhe que ele tem daí como se fosse um rabinho, né, que vai ser costurado, é feito assim. São 2 correntinhas, né? Faço o nozinho inicial, mais 2 correntinhas. Volta na primeira correntinha e faz 3 pontos baixos dentro dessa mesma correntinha. Faz uma correntinha aqui só pra arrematar. Vai cortar esse fio, deixando uma sobrinha boa ali. Porque, ó, puxa, tem um fiozinho ali. Aí, aqui, a gente vai pegar a agulha. Cadê minha agulha? Tá aqui. Pega a agulha de tapeceiro, coloca o fio. E esses 3 pontinhos de nada que ficou aqui, a gente vai fechar, vai costurar ele aqui, ó. Dobra e costura. Que vai ficar tipo um penduricalhozinho, que depois você vai ver bem no detalhe que eu for costurar. Ó, bem assim, ó, só faz aqui uns dois pontinhos de nada aqui. E vai ficar assim. Ó, tipo um pinguinho. Vai ficar assim, que a gente vai costurar e logo abaixo dessa outra parte que a gente acabou de fazer. Vai ficar costurado
e vai ficar balançando. Vai ter um fiozinho, vai ter que deixar um fiozinho sobrando e ele vai ficar balançandinho, costurado assim, tá? Depois você vai entender melhor. Pronto, tá? Estão todas prontas as partes do nosso chaveirinho, lembrando que a parte das mãozinhas, aqui no caso, né, do mangue, as mãozinhas, o corpo e as perninhas são totalmente iguais ao primeiro chaveirinho que a gente fez, que foi o time da nossa série do BTS, tá bom? Então, eu vou deixar sempre, deixo a receita completa escrita na descrição de cada vídeo. E se você tem dificuldade para seguir uma receita escrita, você pode voltar lá no primeiro vídeo da nossa série dos chaveiros BTS, que é o chaveirinho time, que lá tá mais explicadinho o passo a passo do corpo, as mãos e as perninhas, tá certo? Então, deixa eu tirar essas partes pra cá, pra não me atrapalhar, que eu vou iniciar pelas perninhas. Ó, aqui eu coloquei de enchimento os pedacinhos de fio, né, dos arremates, que eu sempre tô usando. E a gente vai usar também uma coisa que me facilita muito, que são os alfinetes. Então, aqui, ó, esse anel mágico aqui é aquele inicial, o primeiro anelzinho que a gente faz pra iniciar a peça. Esse aqui vai ser a parte de cima, tá? A cabeça do nosso bichinho. E a parte de baixo aqui é a parte onde a gente costura, terminando de fechar a peça. Então, é aqui que eu vou colocar as perninhas. E daí aqui não tem muita regra, é você que vai ver, vai colocando ele assim, ó, virado de frente, pra você vai vendo o modo que você acha que fica melhor posicionado. Porque ali, dependendo do modo que você vai girando a perninha ali, você vai observando que ou ele vai ficar com a perninha mais reta, assim, mais pra baixo, ou mais aberta pra lateral. Então, é você que vai decidir que jeito você prefere. Eu gosto assim, ó, deixa eu mostrar. Eu gosto assim, eu não coloco bem retinho. Sempre põe um pouco aberto pra lateral. E é assim que a gente vai costurar. Eu vou costurar a primeira, depois eu coloco a outra. Que eu prefiro fazer assim, porque se eu coloco as duas ali, acaba me atrapalhando na hora da costura. A costura é aquela clássica mesmo, que eu já fiz em todos os outros, que vai pegando um pontinho da perninha, um pontinho da parte do corpinho, e vai passando em todos os pontinhos aqui na volta toda. Isso aqui não tem segredo, só precisa ter paciência de ir pegando pontinho por pontinho, para que ele não fique aberto, porque senão decorre o risco do recheio fugir. Só isso. Mas é questão de praticar mesmo. Tá bom? Vou costurar as duas perninhas e já volto. Pronto, costurei as duas perninhas. Depois que você costura as perninhas, você olha qual lado que ficou mais bonitinho, pra você deixar, definir qual parte vai ser o rostinho, tá? O meu vai ser esse daqui, que daí eu vejo pra onde, porque eu gosto de colocar o bracinho virado pro lado onde vai ser o rostinho. Então, como o rostinho vai ser pra esse lado de cá, eu gosto de colocar o bracinho virado pra esse lado, tá? Aqui, vou colocar o alfinete aqui pra eu poder mostrar. A altura, mais ou menos, você que vai decidir aí aonde que você acha melhor de colocar. Eu gosto de pôr na altura mais ou menos do meio, né? Mais ou menos no meio da peça. E daí você vê se acha que o bracinho tá muito pra frente, ó, eu coloquei em primeiro, eu achei que tava muito pra frente, então eu vou colocar ele um pouco mais pra trás, mais pra lateral, né, do corpinho. Então, acho que eu vou deixar aqui.
Ó, e repare, eu gosto de pôr assim, ó, ele meio inclinado, pra mãozinha ficar bem viradinha pro lado da frente do corpinho, tá? Não, eu nunca coloco ele com a mãozinha bem retinha pra baixo, sabe? Bom, mas isso é eu que prefiro, né? Se você preferir colocar a mãozinha assim, ó, a mãozinha virada, assim, bem retinha, você põe. Se preferir colocar mais viradinha do modo que eu tô fazendo, você que vai escolher. Daí, aqui é só você ir observando aonde, qual altura de qual carreira que tá a ponta da mãozinha. Ah, tá nessa altura. Então, você vai do outro lado e coloca na mesma, mais ou menos, na mesma altura. E faz aquela costurinha simples que a gente já fez em todos os outros bichinhos. Vou colocar aqui na agulha. E vai fazendo o pontinho. Então, aqui um detalhe. Como eu fiz ele com fio ane duplo, né? Da parte da mãozinha aqui, eu fiz assim, ó. Eu cortei o fio dessa maneira. Deixei um fiozinho mais curto e o outro mais comprido. Esse mais comprido, eu vou costurar toda a extensão aqui da nossa mãozinha, vou costurar tudo. Esse fiozinho mais curto, eu deixo ele aqui na espera, porque depois que eu fizer, vou costurar, arremato aqui, deixa eu... Vou fazer aqui, né? Melhor fazer do que ficar só falando. Ó, vai dar um pontinho. Pegando um pontinho do corpinho, um pontinho da mãozinha, como sempre. Não tem segredo nenhum, isso aqui é só questão de praticar mesmo. Ó, rapidinho eu fiz, né? Vou pegar aqui um fiozinho ali bem próximo da onde eu terminei a minha costura, aqui. Vou dar aquele nozinho de sempre. Puxa bem esse nozinho, deixa bem apertado, mas não puxa tanto que chega a estourar o fio, né? Igual eu já fiz isso. Puxei demais ali, muito forte, acabei arrebentando, sabe? O fio, ai, que raiva. Aí, vai esconder esse fio lá pra dentro, mas pode cortar essa sobra aqui, já pode cortar. E guardar no nosso potinho de sobras, pra usar no próximo chaveiro como enchimento. E esse outro pedacinho do fio que sobrou aqui, eu vou fazer com ele um pontinho, só um nozinho ali. E vou esconder lá pra dentro da peça também. Eu faço assim só quando é nesse caso, igual esse caso aqui, que eu estou fazendo. Fiz a peça com fio duplo, então eu gosto de fazer assim. Daí, dou um nozinho aqui e escondo. Puxo bem o fio e escondo lá pra dentro da peça. Então, fica dois fiozinhos escondidos, né? Um em cada ponta. Pronto. Você pode tirar o alfinete. Esse restinho de fio que sobrou ali, eu vou cortar. Vai lá pra minha caixinha de sobras. E pronto, ficou dessa maneira. Vou costurar o outro lado igualzinho a esse e já volto. Com as mãozinhas já costuradas, ficou assim. Agora, eu vou colocar a parte aqui do coraçãozinho, que é o narizinho dele, né? Ó, a parte de trás ficou assim, depois que eu amarrei o fio preto, arrematei, amarrei ele ali, ficou assim. Minha cola de silicone está acabando, mas ainda dá pra usar. Lembrando que essa cola que eu utilizo, o nome é cola de silicone líquida, tá bom? Ó, vou colar aqui, no meu caso, colei aqui, ó, na mesma altura da onde ficou as duas mãozinhas, ó, na mesma carreira. Onde ficou, costurei as mãozinhas. E uma dica aqui que eu vou dar, quando a gente utiliza, eu gosto, né, de fazer assim. Quando eu utilizo essa cola, eu costumo deixar ele secando a noite toda. E eu só vou usar esse chaveiro ou vender, presentear, o que seja, no outro dia.
tá? Com a cola bem sequinha. E eu costumo deixar, nesse período que eu vou deixar ela secando, eu deixo assim. Deixa eu tirar, passei muita cola com excesso ali, pronto. Ó, eu costumo deixar assim, eu coloco os alfinetinhos e deixo ela secar assim, com o alfinete. Daí, no outro dia, eu venho pra tirar esse alfinete, daí pra você não pega o alfinete e puxa de uma vez, porque pode acontecer dessa bolinha colorida sair na sua mão e o alfinete ficar grudado lá dentro. Então, na hora que você for retirar, porque sempre acaba que a cola vai grudar o alfinete também, né? Então, daí você vai girando o alfinete e daí você tira, tá? É só uma dica, tanto para você não estragar os seus alfinetes, né? Quanto para não correr o risco do alfinete ficar lá dentro da peça, né? Deus o livre. É para tirar vai dar um pouco de trabalho. Então, agora, enquanto seca esse aqui, daí, só a última, o que eu vou deixar por último aqui são os olhinhos, que os olhinhos também são trabalhadinhos, bem trabalhosinho pra colocar. Ó, o olho é assim, um círculozinho de feltro preto, um branco e um preto, fica, ó, 3, um em cima do outro. São 3, daí o de baixo é o maior e vai diminuindo, né, o tamanho dele pra ficar assim. O olhinho, daí você vai colar um em cima do outro, com a mesma cola de silicone. Ou você pode fazer também ele bordado. Eu acho muito mais fácil de fazer assim, com o feltro e colado. Eu não tenho muita habilidade em bordar, sabe? Por isso que eu faço. Ó, aqui eu já posicionei as orelhas e vim mostrar, antes de eu começar a costurar, que as orelhas dele são bem separadas. Aqui, vamos contar, aqui tá o nosso anel mágico, ó, ficou a primeira volta do anel mágico, a segunda, a terceira e a quarta, ó. Tá bem aqui, ó, bem separadinho. Tem um espaço grande entre uma orelha e outra. Por quê? Porque aqui vai aquele detalhe que eu falei, que é como se fosse o cabelo. Não sei se é a crista, se é o cabelo, que como chama esse negócio aqui. Mas ele vai bem aqui no meio e ainda sobra um bom espaço aqui no meio, aqui, ó, entre uma orelha e outra. Então, por isso que a orelhinha dele é assim. Ela é mais abertinha, mais distanciada uma da outra. Porém, o modo de costurar aqui é o mesmo, tá? Vai pegar sempre aqui um pontinho do corpo, um da orelha, um do corpo, um da orelha. Normal, como a gente já fez todas as outras partes que a gente já costurou, tá? Eu vou costurar as orelhinhas aqui e já volto. Costurei as mini orelhas e ficou assim. Agora, eu já posicionei aqui, bem em cima do anel mágico central aqui, eu posicionei a parte do cabelinho dele. Eu tô achando que ele não tá bem no meio. Antes de costurar, dá pra arrumar. O problema é depois que a gente costura, né? Que eu quero que ele fique mais pro meinho, aqui, mais ou menos assim. Bem no meio entre, né, as duas orelhas, tá bom? Aqui eu peguei uma agulha de costura um pouco mais fina, é só porque, como essa linha que eu usei aqui, esse roxo escuro ali, ela é muito fina, aí se eu uso a mesma agulha de tapeceiro que eu tava usando antes, ele fica soltando o fio, sabe? Dá uma raiva, só por isso que eu troquei de agulha. Mas, aqui, por exemplo, se você tiver um fio, por exemplo, né, um fio Anne, seria o ideal nesse tom de roxo escuro, tá? Seria o ideal, porque daí você pode usar um fio só e a agulha 1,75 e vai dar o mesmo resultado aqui, sabe? Vai ficar com o mesmo tamanho. Aqui é só ir costurando, simples, vai pegando bem na beiradinha aqui, ó, e vai costurando
pegando um pontinho daqui, um pontinho do corpinho, e volta aqui por cima, faz a mesma coisa. Eu costuro dos dois lados, bem nessa bordinha do lado de cá e na bordinha do lado de cá. É só isso. Agora, terminei de costurar esse detalhe aqui no meio da cabecinha dele. E aqui, ó, aqui vai ser a parte do rostinho e aqui a parte das costas. É bem nessa parte aqui, no último pontinho ali que a gente fez, você vai colocar aquele pinguinho que a gente fez, aquele que é só 3 pontinhos baixos costurados, que costura pra fechar os 3 juntinhos ali, fechar essa aberturinha, que fica assim, parecendo uma gota. Então, aqui, ó, deixei o fio sobrando pra costura, coloquei na agulha de tapeceiro e vou costurar ele aqui. E ele vai ficar assim, ó, penduradinho. É um penduricalho que ele tem aqui, como se fosse o rabinho dele, tá? Esse penduricalho você vai costurar e vai amarrar ele aqui. Só passei, né? Passei um pontinho e já vou amarrar esse fio com um nozinho de costura simples aqui. E vou esconder esse fio lá pra dentro da peça. É só isso, ó. É só um detalhezinho de nada que vai ficar pendurado aqui, tá bom? É só isso. E já esconde o fio lá dentro, ó. E fica assim, um pedacinho de nada ali, pendurado. Corta essa sobra de fio bem rente. E esconde lá pra dentro. Pronto, agora aqui, a única coisa que tá faltando é a gente colar o olhinho. Ó, como eu já mostrei, tá aqui, o olhinho montadinho fica assim. São 3 mini círculos de feltro preto e branco. Tá aqui, ó, são restinhos mesmo de feltro que eu uso só pra esses pequenos detalhes. Então, como que vai ser? O preto é o maior, que é o que vai por primeiro. Em cima dele, aí, ó, eu utilizo essas pecinhas muito pequenas, eu uso uma pinça de tirar sobrancelha, que ela me auxilia. Ó, por cima vai o branco um pouquinho menor, ó, tá aparecendo ainda a bordinha do preto. Uma bordinha pequenininha, linda, tá aparecendo. E por cima dele vai outro pedacinho preto, ó, vai ficar assim, tá vendo? Vai ficar levantadinho assim mesmo, desse jeito. Foi o modo mais fácil que eu achei pra conseguir fazer um olhinho nesse estilo, tá? Agora, eu vou colar pra vocês verem como que eu faço. Tudo com o auxílio da pinça. Pego assim, ó, com a pinça, a pecinha que eu vou colar, passo um pouquinho de cola aqui. Aí. Espalha bem. E vai fixar lá no bichinho, ó, assim. E o olhinho dele também, deixa eu pegar o outro círculozinho preto aqui pra poder mostrar. Que o olhinho dele também não é tão juntinho, o olhinho dele é mais separadinho. Você pode marcar mais ou menos aqui, ó, na metade de cada bandinha do coraçãozinho aqui, que é o nariz dele, você pode marcar que vai ficar bem, ó, quase que totalmente do lado de cada coração, tá vendo? Olhando assim, ó, a altura onde você vai colocar cada olho, é bem desse estilo. Deixa eu pegar a parte branca pra colar. Minha cola tá no resto mesmo. Tem que comprar material, mas agora tá até difícil, né, pra gente conseguir comprar material. Ó, vai ficar desse tipo. E por cima vai o mais pequenininho, preto.
assim. Um outro modo de fazer esse olhinho aqui, por exemplo, se você tiver um olhinho com trava todo preto, pequenininho assim, né, que é proporcional a ele, se você tiver, você pode usar só o olhinho com trava, aí você pega um pedacinho assim de feltro branco, corta um círculo um pouquinho maior do que o olho, né, pra sobrar, justamente pra aparecer, né, essa parte branca. Aí você fura esse feltro com aquele olhinho com trava, fura ele e daí coloca. Aqui daí vai ficar o olhinho com trava e o branquinho do feltro em volta, sabe? Também, eu acho que pode ser que dá certo se fazer assim. O olhinho com trava mais o feltro. Mas eu acho que assim ficou bonitinho também. Vou colar o outro olhinho e já volto com ele pronto. E tá pronto o mangue, nosso bichinho estranho. Ele é tão feinho que chega a ser bonito. Ai, ai, eu adoro essas pecinhas miúdas assim, sabe? Diferentes. Eu gosto. Então, aí eu coloquei aqui a última parte que tava faltando, que era só a argola, né? Eu coloquei a argola bem aqui no pezinho do cabelinho estranho dele. Coloquei ali, pegando bem o pontinho da cabeça, né? Não só o pontinho do cabelo, porque senão não ia ficar bem firme, né? Perigoso cair. Então, tá pronto. Ficou assim, nosso bichinho. Com o penduricalho aqui atrás. Então, muito obrigada a você que assistiu até aqui. Foi a nossa videoaula de hoje. Um beijo grande para quem assistiu até aqui e até a nossa próxima videoaula, o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!